Obra poderosa, jovem liberto da síndrome do periforme, Congregação Cristã no Brasil. Era uma tarde de domingo, o sol brilhava forte sobre a pequena cidade do interior de São Paulo, onde a congregação cristã se reunia em um salão simples, mas cheio de fé. O irmão Marcos, um jovem de 25 anos, sempre ativo e disposto a servir, sentou-se no banco de trás como de costume, mas dessa vez com uma expressão de dor estampada no rosto. Ele tentava disfarçar, mas a cada movimento, uma pontada aguda percorria sua perna esquerda, como se uma faca invisível o atravessasse. Não era a primeira vez que aquilo acontecia, mas dessa vez a dor era insuportável. Tudo havia começado cerca de 6 meses antes. Marcos trabalhava como ajudante de pedreiro, uma profissão que exigia muito esforço físico. Num dia comum, ao levantar um saco de cimento, sentiu um estalo na região do glúteo esquerdo, seguido de uma dor que irradiava pela perna até o pé. No início, pensou que fosse apenas um desconforto passageiro, algo comum depois de um dia pesado de trabalho. Mas os dias passaram, e a dor não só permaneceu como piorou. A sensação era de queimadura, como se fogo corresse pela parte de trás da coxa, e em alguns momentos, a perna ficava tão fraca que ele mal conseguia apoiar o peso do corpo. Preocupado, Marcos procurou um médico. Após exames e consultas, veio o diagnóstico: síndrome do periforme. O médico explicou que o músculo periforme, localizado profundamente na região dos glúteos, estava comprimindo o nervo ciático, causando aquelas dores intensas. O tratamento seria fisioterapia, medicamentos para dor e, em casos extremos, cirurgia. Marcos saiu do consultório com a receita na mão, mas o coração pesado. Ele conhecia irmãos na fé que haviam sido curados por meio da oração, e embora confiasse nos médicos, sua maior esperança estava no Senhor. Naquela noite, em seu quarto, Marcos ajoelhou-se ao lado da cama. As lágrimas escorriam enquanto ele clamava: Senhor, o Senhor sabe o quanto preciso trabalhar para ajudar minha família. Essa dor não me deixa dormir, não me deixa caminhar, não me deixa viver em paz. Eu creio que o Senhor pode me curar, assim como curou tantos outros. Peço que, pela tua misericórdia, livres meu corpo desse sofrimento. A oração foi longa, entrecortada por suspiros de dor e momentos de silêncio, enquanto ele esperava uma resposta. No dia seguinte, Marcos compartilhou seu sofrimento com alguns irmãos mais experientes na fé. O irmão João, um homem de cerca de 60 anos, conhecido por sua vida de oração, o escutou com atenção. Depois de ouvir todos os detalhes, colocou a mão no ombro de Marcos e disse: Filho, não desanime. O Senhor ouve o clamor dos seus filhos. Vamos orar juntos agora mesmo. Ali mesmo, no pátio da igreja, os dois se ajoelharam. O irmão João orou com voz firme: Pai Celestial, olha para este teu servo que está sofrendo. Tu conheces a dor que ele sente, a angústia que o consome. Pelo sangue de Jesus, nós te pedimos, libera esse irmão dessa enfermidade. Que o teu poder se manifeste em seu corpo para que muitos vejam e glorifiquem o teu nome. Amém. Os dias seguintes foram de luta. Marcos continuou a fisioterapia, mas a melhora era lenta. As noites eram as piores, a dor o acordava, e ele passava horas se revirando na cama, tentando encontrar uma posição que aliviasse o desconforto. Sua mãe, uma irmã fiel, muitas vezes o via chorando de dor e orava por ele em voz baixa com lágrimas nos olhos. Meu filho, Deus não te abandonou. Ele está ouvindo nossas súplicas. Só não desista de crer. Uma semana depois, durante o culto de quarta-feira, o irmão Paulo, que presidia a reunião, pediu que todos os que estavam passando por aflições se levantassem para serem lembrados em oração. Marcos, com dificuldade, se pôs de pé, apoiando-se no banco. O irmão Paulo, ao vê-lo, chamou-o à frente. Irmão Marcos, nós sabemos do teu sofrimento. Hoje vamos clamar juntos ao Senhor por tua cura. A congregação inteira se uniu em oração. Era um coro de vozes sinceras pedindo a intervenção divina. Marcos sentiu uma paz inexplicável invadir seu coração, mesmo com a dor ainda presente. Mas a prova não havia terminado. Naquela mesma noite, ao chegar em casa, a dor voltou com ainda mais intensidade. Era como se algo apertasse seu nervo com força, e a perna esquerda ficou quase paralisada. Marcos caiu de joelhos no chão da sala, incapaz de se levantar. Sua mãe, assustada, correu para ajudá-lo, mas ele a deteve. Mãe, não é hora de desistir. Vamos orar. E ali, com a família reunida, clamaram mais uma vez. Marcos, entre lágrimas, disse: Senhor, se for da tua vontade, cura-me agora. Mas se não for, dá-me forças para suportar. Só não me deixes duvidar de ti. Os dias se passaram e a dor, embora ainda presente, começou a diminuir de intensidade.
Marcos continuou frequentando as reuniões, mesmo com dificuldade para sentar ou ficar em pé por muito tempo. Em uma manhã de sábado, enquanto ajudava a limpar o salão da igreja, sentiu algo diferente. Uma espécie de alívio profundo, como se uma carga tivesse sido tirada de suas costas. Ele se agachou para pegar um pano do chão e, para sua surpresa, não sentiu a dor costumeira. Cauteloso, tentou caminhar mais rápido, depois correu alguns passos. Nada, a dor havia desaparecido. No culto daquele domingo, Marcos não conseguiu conter as lágrimas ao dar seu testemunho. Com voz trêmula contou tudo o que havia passado, as noites sem dormir, as orações desesperadas, a fé que quase vacilou, mas que foi fortalecida pela intercessão dos irmãos. Eu não sei explicar como aconteceu, mas sei que foi o Senhor quem me curou. Ontem eu ainda sentia dor. Hoje estou aqui livre, sem nenhum sinal dessa enfermidade. A congregação irrompeu em louvores. Muitos choravam, outros levantavam as mãos, agradecendo a Deus pela obra poderosa realizada na vida daquele jovem. Nos dias que se seguiram, Marcos voltou ao médico para um acompanhamento. O profissional, surpreso, não encontrou mais sinais da compressão do nervo ciático. Os exames mostravam que o músculo periforme havia voltado ao normal, sem inflamação ou pressão sobre o nervo. O médico, embora não fosse crente, comentou: "Isso é incomum. Geralmente a melhora é gradual. No seu caso, parece que a cura foi repentina." Marcos apenas sorriu e respondeu: "Foi Deus, doutor. Só ele poderia ter feito isso." A notícia da cura de Marcos se espalhou entre os irmãos das congregações vizinhas. Muitos que sofriam de dores semelhantes vieram buscá-lo para que orasse por eles. Marcos, humilde, sempre dizia: "Não sou eu quem cura. É o Senhor. Eu só oro, e Ele faz a obra." Sua fé havia sido provada e fortalecida. Ele aprenderá que mesmo nos momentos de maior dor, Deus está presente, ouvindo cada clamor, cada lágrima derramada em segredo. Hoje Marcos continua servindo na igreja com ainda mais dedicação. Ele ajuda nos trabalhos de manutenção do salão, visita os enfermos e, sempre que possível, compartilha seu testemunho para encorajar aqueles que estão passando por provações. Sua vida é um exemplo de que mesmo quando a dor parece insuportável e a cura demora, Deus nunca abandona seus filhos. Ele age no tempo certo, de maneira soberana, e sua obra é perfeita. Em uma noite de oração recentemente, Marcos se ajoelhou mais uma vez, mas dessa vez não era para pedir e sim para agradecer. Com o coração transbordando de gratidão, ele disse: "Senhor, eu não merecia tua misericórdia, mas tu me ouviste. Tu me libertaste dessa enfermidade que me torturava. Não tenho palavras para agradecer, só posso te louvar com minha vida. Que eu nunca me esqueça do que fizeste por mim e que em tudo, a tua glória seja manifestada." E assim, mais uma vez, a congregação cristã no Brasil testemunhava o poder de Deus agindo na vida de um de seus filhos. Não por meio de homens, não por meio de rituais, mas pela fé simples e sincera, pela oração persistente e pela confiança inabalável naquele que é capaz de fazer muito mais além do que pedimos ou pensamos. Que este relato sirva de encorajamento a todos que estão passando por lutas, para que nunca desistam de clamar ao Senhor, pois Ele é fiel e poderoso para salvar. Marcos não imaginava que sua história de dor se transformaria em um farol de esperança para tantos irmãos. Depois que a notícia de sua cura se espalhou pela congregação, muitos começaram a procurá-lo, não apenas para ouvir o relato, mas para sentir de perto a fé que o sustentou nos dias mais escuros. Alguns chegavam com lágrimas nos olhos, carregando suas próprias cruzadas, doenças crônicas, dores emocionais, lutas familiares e Marcos, com a humildade de quem sabe que não foi por seu próprio mérito mas pela graça de Deus, os recebia com um abraço apertado e a certeza de que o mesmo Deus que o livrou poderia fazer o mesmo por eles. Certa tarde, enquanto ajudava a arrumar as cadeiras do salão após o culto, um irmão chamado João se aproximou, visivelmente abalado. Seu rosto estava marcado pela preocupação, e suas mãos tremiam levemente. "Marcos, eu não aguento mais", confessou com a voz embargada. "Há 3 anos luto contra uma dor nas costas que me impede até de trabalhar. Já fiz de tudo, remédios, fisioterapia, até cirurgia, mas nada adianta. Os médicos dizem que é para o resto da vida. Mas hoje, ouvindo seu testemunho, senti que Deus me chamou aqui para te pedir, ora por mim." Marcos olhou nos olhos daquele irmão, lembrou-se de suas próprias noites de angústia, e sem hesitar, estendeu a mão sobre seu ombro. "Vamos orar agora mesmo, João. Não é pela minha fé, não é pela minha força, mas pelo sangue de Jesus que tem poder para curar. Deus não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre." E ali, entre as fileiras de cadeiras vazias, aqueles 2 homens se ajoelharam. Marcos não usou palavras bonitas nem fórmulas prontas.
Ele simplesmente clamou como um filho falando com o pai: Senhor Jesus, tu vês a dor do nosso irmão. Tu conheces cada fibra do seu corpo, cada noite sem dormir, cada lágrima que ele enxugou sozinho. Eu te peço, pelo teu amor, toca nele agora. Não porque nós merecemos, mas porque tu és bom. Em nome de Jesus, amém. João chorou durante toda a oração. E quando se levantou, ainda com os olhos úmidos, sentiu algo diferente, uma leveza, como se um peso tivesse sido tirado de suas costas. Nos dias seguintes a dor foi diminuindo, até que em uma manhã, ele acordou sem aquele aperto que o acompanhava há anos. No culto seguinte foi João quem subiu ao púlpito, com a Bíblia na mão e o coração cheio para dar glórias a Deus. Irmãos, eu vim aqui hoje para dizer que Deus é fiel. Ele ouviu a oração do irmão Marcos. Mas não foi por causa dele, foi porque Deus é misericordioso. Se ele fez por mim, pode fazer por você também. Esse tipo de cena se repetia com frequência. A fé de Marcos, forjada no cadinho do sofrimento, tinha se tornado um instrumento nas mãos de Deus. Mas ele nunca deixou que a atenção o enchesse de orgulho. Toda vez que alguém o parabenizava, ele respondia com um sorriso simples: não fui eu, foi o Senhor. Eu só confiei nele. E essa confiança era visível em tudo que fazia. Mesmo nos dias em que a antiga dor ameaçava voltar como uma sombra, aqueles momentos em que por um segundo, sentia um leve formigamento na perna, ele não entrava em pânico. Em vez disso, fechava os olhos e sussurrava: Senhor, eu te entrego isso também. Se for da tua vontade, livra-me. Se não for, dá-me força para suportar. E a paz voltava como um rio manso enchendo seu coração. Sua esposa, Ana, que o vira sofrer tanto, agora ouvia sorrir com uma alegria que não era apenas alívio, mas gratidão profunda. Ela mesma tinha aprendido a orar de outra maneira. Antes, suas súplicas eram cheias de ansiedade: Senhor, cura meu marido, por favor, não deixe ele sofrer mais. Agora, mesmo quando a preocupação batia à porta, ela se ajoelhava e dizia: Pai, eu confio em ti. Seja feita a tua vontade. Mas te peço, dá-me força para crer, mesmo quando não vejo a resposta. E Deus, que ouve até o suspiro do seu povo, respondia, às vezes com uma palavra tranquila no culto, outras vezes com um verso que saltava das páginas da Bíblia como se tivesse sido escrito só para ela. Um domingo, durante a ceia, enquanto o pão era partido e o cálice passado, Marcos sentiu uma emoção tão forte que mal conseguia engolir. Aquele pedaço de pão, símbolo do corpo de Cristo quebrado por ele, era a prova viva de que Deus não apenas ouve, mas age. Ele lembrava das noites em que de tão fraco, mal conseguia se levantar para ir ao culto. Agora estava ali, de pé, firme, participando da mesa do Senhor com seus irmãos. Valeu a pena, Senhor, pensou, enquanto o cálice passava por suas mãos. Cada lágrima, cada noite de dor, cada oração sem resposta imediata, tudo valeu a pena, porque me trouxe mais perto de ti. E as bênçãos não paravam por aí. Seu filho mais novo, Lucas, que tinha apenas 10 anos quando a dor do pai era mais intensa, agora crescia vendo um exemplo vivo de fé. Certa vez, o menino chegou em casa da escola chorando porque um colega havia zombado dele por ser filho de doente. Marcos o sentou no sofá, olhou nos seus olhos e disse: Filho, o mundo não entende as coisas de Deus. Mas você sabe uma coisa? Quando você sofre por causa do nome de Jesus, é porque ele te escolheu para algo grande. Seu pai já foi chamado de fraco, de incapaz, mas Deus mostrou que ele é quem dá a força. Um dia, você vai entender que as lutas não são para nos destruir, mas para nos preparar. Lucas ouviu, enxugou as lágrimas e naquela noite, antes de dormir, orou pela primeira vez sozinho, pedindo a Deus que o tornasse forte como seu pai. A vida de Marcos também se tornou um testemunho para os mais velhos da congregação. Dona Maria, uma irmã de 80 anos que há décadas lutava contra a artrite, certo dia lhe disse: Marcos, eu já achei que Deus tinha me esquecido. Mas depois de ver o que ele fez em você, entendi que ele só estava me ensinando a esperar nele. Agora, quando a dor aperta, eu não reclamo mais. Eu digo: Senhor, se o Marcos pode confiar em ti, eu também posso. E assim, sem perceber, ele tinha se tornado um instrumento de encorajamento até para aqueles que já tinham caminhado muito mais na fé. Mas nem tudo eram rosas. Havia dias em que a memória da dor voltava como uma onda, e o medo de que tudo pudesse retornar o assustava. Nesses momentos, ele se apegava à palavra. Abria a Bíblia em Salmos 34, 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas, e lia em voz alta, como se estivesse pregando para si mesmo. Ou então se lembrava das palavras do irmão mais velho da igreja, que certa vez lhe dissera: Marcos, a fé não é a ausência de medo. É a certeza de que Deus é maior do que qualquer medo. E isso sustentava.
Um dos momentos mais marcantes depois de sua cura foi quando ele foi convidado a participar de uma reunião de oração com os jovens da congregação. Muitos deles estavam passando por provações, desemprego, doenças na família, tentações, e precisavam ouvir que Deus não havia mudado. Marcos não subiu ali para dar um sermão, mas para contar, com lágrimas nos olhos, como Deus o tinha sustentado. Irmãos, eu já pensei em desistir, confessou. Já achei que Deus não me ouvia. Mas hoje eu sei que Ele estava me preparando para algo maior do que eu podia imaginar. Se vocês estão passando por algo difícil, não desistam. Deus não se atrasa. Ele está trabalhando, mesmo quando não vemos. Ao final, vários jovens se aproximaram pedindo oração. Um deles, um rapaz chamado Tiago, que lutava contra uma depressão profunda, disse: Irmão Marcos, depois de ouvir você, eu quero crer de novo. E ali, mais uma vez, Deus usou um vaso quebrado para restaurar outros. A gratidão de Marcos não era apenas por ter sido curado, mas por ter aprendido a ver a mão de Deus em cada detalhe. Ele passará a notar as pequenas bênçãos: o sol da manhã depois de uma noite de dor, o abraço de um irmão no culto, o verso que parecia escrito só para ele. Uma vez, enquanto consertava uma janela quebrada do salão, parou por um instante e olhou para o céu. Senhor, sussurrou, obrigado por me dar forças até para coisas simples como esta. Obrigado por me deixar servir teu povo, mesmo que seja só apertando um prego. E sentiu uma paz tão grande que quase não conseguia continuar o trabalho. Sua história também chegou aos ouvidos de irmãos de outras congregações. Certa vez, um grupo de visitantes de uma cidade vizinha veio até ele depois do culto. Um deles, um homem de meia idade, disse: Irmão Marcos, nós ouvimos falar do que Deus fez em sua vida. Na nossa congregação, temos um irmão que está há anos acamado com uma doença degenerativa. Você poderia vir orar por ele? Marcos não hesitou. No domingo seguinte, ele e alguns irmãos viajaram até aquela cidade. Ao chegarem à casa do enfermo, encontraram um homem magro com os olhos fundos, mas com um brilho de esperança. Eu já não peço mais por cura, disse o doente. Só peço que Deus me dê forças para suportar. Marcos se ajoelhou ao lado da cama, pegou sua mão e orou com uma fé que só quem já esteve no vale da sombra da morte pode ter. Não houve cura imediata aquele dia, mas algo mudou no coração daquele homem. Na semana seguinte, ele pediu que lessem para ele o Salmo 23, e enquanto ouvia: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, ele chorou como uma criança. Não de dor, mas de alívio. Porque pela primeira vez em anos, sentiu que não estava sozinho. Marcos aprenderá que nem sempre a resposta de Deus vem da maneira que esperamos. Às vezes, a cura não é física, mas espiritual. Às vezes, o milagre não é a dor desaparecer, mas a força para suportá-la. E isso ele transmitia a todos que o procuravam. Deus não prometeu que não teríamos provas, dizia. Ele prometeu que não passaríamos por elas sozinhos. Sua vida tinha se tornado um hino de louvor silencioso. Não precisava de palavras grandiosas nem de gestos chamativos. Bastava seu sorriso ao cumprimentar os irmãos na porta do salão, sua disposição em ajudar mesmo nos afazeres mais humildes, sua voz firme ao cantar os hinos no culto. Tudo isso falava mais alto do que qualquer sermão, porque o verdadeiro testemunho não está no que dizemos, mas no que vivemos. E assim, passo a passo, Marcos continuava sua jornada. Não como um herói, não como alguém especial, mas como um servo que, tendo sido tocado pela mão de Deus, agora vivia para apontar sempre para ele. Porque no final das contas a história não era sobre Marcos. Era sobre um Deus que ouve, que age, que cura, que sustenta, e um Deus que, mesmo quando tudo parece perdido, está tecendo uma obra poderosa, bem além do que nossos olhos podem ver.